Olá a todos que nos acompanham nesta madrugada de sexta-feira, chegando aí aos momentos finais deste primeiro turno das eleições de 2024. Eleições essa para prefeitos e vereadores dos mais de 5.500 municípios do Brasil. E André Montempo, pelo podcast Mesa de Debates, acompanhei, no caso, a, o encontro promovido pela TV Vanguarda, filial da Rede Globo aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, promovendo este encontro, reunindo aí alguns, como a gente gosta de frisar, candidatos ao paço municipal, candidatos aí à prefeitura de São José dos Campos. Alguns porque, em que pese houvessem a maioria deles, faltou, inclusive não foi nem citado pelo jornalista, né, pelo mediador, e muito menos por qualquer outro candidato, o Toninho Ferreira. Ele é candidato pelo PSTU à prefeitura de São José dos Campos, e independente de pesquisa eleitoral ou de condições ou quem está na frente, quem está atrás, é, não sequer foi citado, sequer foi lembrado, mostrando aí, na minha opinião, um desserviço com relação à democracia, à verdadeira democracia eleitoral, política, tanto por parte da TV Vanguarda, assim como foi da Band Vale, e dos demais candidatos aí que também concorrem ao pleito. E só um adendo, sabemos que isso é uma realidade também em outros locais, seja São Paulo, que também não chama todos os candidatos, assim como várias outras cidades e debates que tiveram nas demais cidades por aí. Com relação a São Paulo, até fazendo um adendo, já está no ar aqui no canal a live, a live, né, a fala aí do Guilherme com relação ao debate que ocorreu no mesmo dia e horário, porém reunindo aí alguns dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Eu até tento evitar usar o termo os principais, né, como parte da imprensa, parte aí até mesmo do eleitorado costuma dizer, porque eu acho que, como frisei, isso não é interessante para a democracia da forma como nós queremos. Mas tocando aqui o barco, comentando sobre o debate em si, foi curioso o comentário do Eduardo Cury falando sobre moradia, falando sobre questões aí que ele sequer teve um grande destaque enquanto prefeito, e muito menos em outros cargos que já tenha assumido, e ainda por cima, foi aí, como muitos devem bem se lembrar, o chamado Carrasco do Pinheirinho. Claro que não foi uma exclusividade dele, não foi, no meu ver, uma atrocidade exclusiva do senhor Eduardo Cury, mas é fato que ele era o prefeito à época e não só nada fez com relação à defesa dessa população e do direito à moradia daquelas pessoas, como ainda fez por onde justamente promover a perseguição, o ataque e, consequentemente, tudo aquilo que nós vimos à época. E podemos dizer o mesmo com relação ao banhado, com relação ao descaso dos moradores do banhado e outras regiões da cidade, que inclusive
não apoiam, né, diversas lideranças aí, inclusive não apoiam o senhor Eduardo Cury, justamente por essa questão. Tivemos aí outros pontos interessantes do debate, como a discussão do Wagner Balieiro com o Dr. Elton, curiosamente, ambos atrás, tanto do Cury quanto do atual prefeito Anderson Farias, segundo as pesquisas, e com relação às pesquisas, só aqui um adendo, eu acho eu não vou entrar aqui no mérito, como muitas pessoas entram, inclusive amigos, pessoas próximas entram sobre a pesquisa é correta, não é, a pesquisa deturpa, não deturpa. Olha, gente, eu particularmente não vou. É claro que a gente sabe que não há neutralidade, né, os institutos muitas vezes podem estar a serviço aí de um ou outro interesse, mas existem muitas pessoas sérias, honestas, que estão fazendo ali o seu trabalho, estão fazendo a pesquisa dentro do que se espera de uma pesquisa eleitoral, de uma pesquisa científica, usando ali as diversas metodologias, as diversas bases de cálculo, e é claro que muitas vezes não vai dar o resultado que esse ou aquele gostam. Tanto é que a gente viu um cenário patético nas 2 últimas semanas. Quando Anderson Farias apareceu em terceiro lugar, a turma ficou abestalhada, nervosa, falando inclusive em fraude das pesquisas. Agora que aparece em primeiro, agora não tem problema, agora a pesquisa não foi fraudada, agora está tudo certinho, tudo lindo e maravilhoso, e quem aparece atrás dizendo que a pesquisa não tem base na realidade. Bom, não vou entrar nessa seara, né? Aliás, até sugeri aqui para uma próxima é, tentar entrevistar pessoas que trabalham diretamente com isso, mas não é o nosso mote maior agora. Achei interessante algumas pessoas com quem acompanhei o debate de hoje, que não conheciam, ou pouco conheciam, o professor, nossa, agora fugiu o nome dele, mas que também é candidato à prefeitura de São José dos Campos, e elogiaram, acharam ele aí bastante inteligente, acharam que ele colocou aí algumas questões bastante. Opa, acabei caindo aqui, mas já voltei. O professor Wilson Cabral, né? A professor Wilson Cabral, que também esteve aí no debate, e algumas pessoas falando que, mas ele não tem postura de prefeito, né? Eu não vou entrar no mérito do que é essa tal postura de prefeito, mas de qualquer forma, ele trouxe aí uma outra mentalidade, uma outra forma de discutir os problemas da cidade que não fica apenas em promessas relativamente vazias, como nós vimos com relação à maioria dos candidatos. Mas, de qualquer forma, não foi algo assim que tenha renovado muito, e
foi interessante ele destacar aí a questão, também por falar em moradia, a questão do banhado, a preocupação com a natureza, a regularização fundiária da cidade, entre outras questões que os demais partidos que já passaram pela prefeitura, incluindo o PT do senhor Wagner Balieiro, de modo geral, deixaram a desejar. Balieiro também em vários aspectos, não vi nada aí de muito diferente do que a gente já vinha acompanhando, e foi curioso ele tentar diversas vezes provocar, em especial o Eduardo Cury, tentando trazer aí essa picuinha PT versus PL, Lula versus Bolsonaro, mas que acabou não dando muito certo. E diga-se de passagem, o Eduardo Cury, apesar de alguns picos de nervosismo e momentos que a gente achou que ele fosse perdeu o controle, acabou se mantendo e não deixou a discussão, vamos dizer assim, partir para outro nível. Até porque fica aquela velha história, né? O sujo falando do mal lavado. Fica aí os erros de um querendo falar dos erros do outro. Então, sinceramente, foi uma tentativa aí, tanto por parte de um lado quanto do outro, de ficar empurrando o que um tem de ruim, e creio eu que em nada isso tenha agregado, principalmente para o eleitorado que aparentemente já está aí bem definido, relativamente bem definido com as suas escolhas. Claro que muito de tudo isso a gente só vai agora conseguir definir de fato na votação propriamente, vendo aí o resultado, vendo aí o que é que será afinal de contas. E por último, e essas não são palavras minhas, por isso que eu acho interessante assistir debate com outras pessoas, principalmente pessoas que não estão acompanhando tão de perto ou não acompanham tão de perto a política quanto a gente que trabalha mais nesse rol, né? A, assim como foi o debate da Band, vi muitos comentários aí dizendo que o Dr. Elton teve uma participação relativamente fraca, em que pese o relativo apoio aí que ele teve, o crescimento aí nas pesquisas que ele teve, mas novamente não mostrou assim muita energia, como acredito eu que até parte do seu eleitorado pretendia. De modo geral, até se compararmos com o debate de São Paulo e outras cidades, foi um debate, eu diria, que morno. Vamos ver agora o que é que vai ser feito propriamente para o dia 6. Vamos ver o que é que vai se concretizar de fato. Acredito que pela primeira vez em mais de 20 anos, eu não tenho aí a data precisa, mas eu sei que pelo menos desde a primeira eleição do Emanuel Fernandes, acredito que essa será, acredito não, né? Desde a eleição de Emanuel Fernandes, essa será a primeira vez em São José dos Campos que haverá, que tudo indica que haverá segundo turno. Óbvio que eu não posso fazer essa afirmação, mas pelas pesquisas, pelo andar da carruagem, tudo leva a crer que teremos aí um segundo turno em São José dos Campos. Aparentemente, entre o atual prefeito Anderson Farias e o ex-prefeito Eduardo Cury. Claro que as coisas só serão definidas aí de fato no dia 6.
e vamos continuar acompanhando aqui, enquanto podcast Mesa de Debates. Aliás, convidando vocês a assistirem os demais vídeos, entrevistas, inclusive a nossa live da cobertura eleitoral desse primeiro turno, que também ocorrerá no domingo, às 19 horas, aqui pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e estará disponível depois no canal. Agradeço aí a participação de todos aqueles que nos acompanharam, continuem nos acompanhando. Este foi aí uma breve observação sobre o debate de hoje, reunindo alguns dos candidatos à prefeitura de São José dos Campos, e lembrando todos que possam colaborar, nos apoiar, ajudar esse trabalho, ajudar o podcast a crescer cada vez mais, nossa vaquinha online pelo Pix 385-007-02800. É um CPF, né? A chave Pix é um CPF 385-007-02800. Está aí também na tela para aqueles que puderem fazer a sua contribuição. E é isso. Nos vemos então até o dia 6, acompanhando aí mais um pouco dessa reta final das eleições, tanto em São José dos Campos quanto no resto do Brasil. Beijo no coração de todos e tchau.